Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse tempo litúrgico do Advento, a Igreja nos oferece a graça de celebrar hoje a memória de São Francisco Xavier, este missionário da Palavra de Deus, este missionário do Reino de Deus. Como foi dito no começo desta celebração, São Francisco Xavier é companheiro de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. E ele, São Francisco, se sentiu motivado a levar para os povos do Oriente o anúncio da Boa Nova. Por isso, ele é padroeiro das missões. A Igreja o proclamou padroeiro das missões. Pela sua coragem, pelo seu entusiasmo, por seu profundo amor a Deus, demonstrado no amor ao próximo, no amor aos pequenos. Ele foi ao Japão, foi à Índia, estava se preparando para também pregar a palavra de Deus na China, quando veio a falecer. Nos seus escritos, quando ele estava no Japão, ele escreve uma carta para Santo Inácio de Loyola para testemunhar que, basicamente, o trabalho evangelizador de São Francisco Xavier era ensinar as pessoas a rezar o credo, a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria. Ele doutrinava, ele catequizava, ensinando a doutrina da Igreja, os mandamentos da lei de Deus. E assim ele evangelizou. Certamente, São Francisco Xavier é um desses pequeninos que Jesus destaca no Evangelho de hoje, quando no louvor ao Pai, Jesus deixa claro que Deus faz questão de revelar o seu mistério de amor, de revelar o seu projeto de salvação aos pequeninos, Com esta simplicidade, com o coração pequenino, mas repleto do amor de Deus, São Francisco Xavier vai à missão com coragem, entra numa realidade cultural muito diferente da nossa, muito diferente da realidade cultural da Europa na época, para levar as pessoas, as crianças, os idosos, os adultos, o conhecimento da fé cristã, o conhecimento da fé católica. Como eu disse, com simplicidade, ensinava as orações, o credo, Pai Nosso, Ave Maria, os mandamentos da lei de Deus. Sim, certamente ele é um pequenino,
colocado em destaque por Jesus no Evangelho. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que pela fé confiam em Deus. Os pequeninos são aqueles que pela fé se entregam a Deus. Confiam, portanto, na providência divina. Confiam, portanto, na justiça e na misericórdia do Senhor. Esses são os pequeninos. Eles também, os pequeninos, porque tocados pelo amor redentor de Cristo, são aqueles que anunciam, são aqueles que dão testemunho do Evangelho de Cristo. Os pequeninos reconhecem que Jesus, Ele é o cumprimento das antigas profecias messiânicas. Sim, quem crê em Jesus, quem segue Jesus, experimenta a ação santificadora do Espírito Santo de Deus. Quem crê em Jesus, quem segue Jesus, quem dá testemunho da fé, é movido pelos dons do Espírito Santo, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías. E, portanto, os pequeninos são aqueles que promovem o reino de paz, são aqueles que promovem a justiça e a misericórdia de Deus. Assim o foi São Francisco Xavier. Nós estamos no tempo litúrgico do Advento, um tempo propício para nós nos prepararmos para a vinda do Cristo Salvador, um tempo propício, portanto, para a nossa conversão. Nós pedimos a intercessão de São Francisco Xavier para nos convertermos, de modo a nos tornarmos os pequeninos de Jesus. Os pequeninos que são alvo da revelação do amor do Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os pequeninos que vivem a sua vida na adoração de Deus. Os pequeninos que confiam no amor misericordioso do Senhor e por isso vão pelo mundo afora testemunhando este amor, levando a tantas e tantas pessoas a experiência do amor redentor de Cristo. Nos convertamos, irmãos e irmãs, portanto, nesse tempo do Advento, em preparação para a vinda do Cristo Salvador, nos convertamos para esse coração pequenino, repleto do amor do Deus unitrino, para esse coração pequenino, como o coração de São Francisco Xavier, que na realidade é um coração grandioso, um coração magnânimo, grandioso, e por isso um coração que não teme partir pelo mundo afora para levar a tantas pessoas o conhecimento da boa nova de Jesus Cristo, único Senhor, único Salvador da humanidade. Aproveitemos o tempo do Advento para produzirmos verdadeiros frutos de conversão, de modo que nos comprometamos ainda mais à ação missionária, à ação evangelizadora da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.